Léo Jesus por aqui, sou jornalista esportivo e o bate-papo é sobre o maior clube deste país, que perdeu do Bragantino, hein? Luiz Ubeldia fez a opção por um time reserva. E aí, gente, direto já vamos começar a falar um pouco sobre esse jogo e as decisões do Luiz Ubeldia. Rodagem entre time titular e reserva para testar elenco ou até preservar fisicamente os principais jogadores? Sou super favorável. Inclusive, acho que isso faltou no Campeonato Paulista do ano passado. O que não compreendo são algumas decisões de testes ou de preservar. Como, por exemplo, no gol do São Paulo. Jandrei, para mim, foi um dos protagonistas da derrota do São Paulo. Mão de rúcula. Eu não vou nem falar mão de alface, porque eu gosto de alface, né? Então, rúcula, tá? Para que eu consiga almoçar alface hoje, rúcula. Né? A mão de rúcula dele, o São Paulo tomou o gol contra a equipe do Bragantino. Mas aí é um ponto. Eu não vou nem culpar o Jandrei. Porque a opção número 1, preservar pela questão física, eu acho que isso não cabe para goleiro. Então não precisa preservar o Rafael, que é o goleiro titular. Agora, não, eu quero testar um outro goleiro, porque vem condições por aí, né, competições, perdão, por aí, importantes, e eu quero entender, sim, agora as condições dos outros goleiros que temos. O Jandrei, ele dispensa qualquer tipo de teste. A gente já sabe o que é o Jandrei. O Jandrei é esse goleiro fraco que não tem condição de vestir a camisa do São Paulo. Ah, pô, assim você tá detonando o jogador. Não, eu não tenho nada contra o Jandrei. Eu estou falando profissionalmente. O Jandrei já se provou em várias situações que não tem condição de ser goleiro do São Paulo. Então, se vai fazer teste para goleiro, porque fisicamente não precisa da troca, portanto, testa o garoto Yang. Ah, mas você vai saber se o Yang é bom? Não, não sei. Mas essa é a questão. Temos aqui uma dúvida, que pode ser bom ou ruim, contra uma certeza de ruim, que é o Jandrei. Então o primeiro teste já não consigo entender. Outra situação. Juan Tressoldi na defesa. Tenho nada contra o cara. Se ele bater uma determinada meta de jogos, o São Paulo será obrigado a comprá-lo por 28 milhões de reais. Isso que eu quero entender. Está sendo colocado para bater meta? Isso interessa ou não a alguém do São Paulo? E o Ferrarese, que para mim é muito mais zagueiro do que o Juan, improvisado na lateral, onde ele fica perdido. Ele tenta quebrar um galho e tudo, mas não é a posição dele. Então o Ferrarese, que deveria ser testado na defesa para ser de imediato o reserva da dupla, que eu imagino ser a titular Alan Franco e Arboleda, fica jogando na lateral, onde nós temos um problema e não testa um garoto promissor da base, que é o Mike. Sequer foi relacionado para a partida. Então, em termos de teste, para mim está sendo rodado de maneira errada. Porque você tem um problema claro, gente. O Igor Vinícius é um jogador que não convence nenhum torcedor do São Paulo, ou convence pouquíssimos. Aí o reserva dele é um zagueiro improvisado pela direita. Aí chegou o Cedric agora, que o Zubeldia deixa claro que não gostou, que não pediu, e aí ele tem até certa razão nesse ponto. Sequer foi consultado, né? Ó, tô aí, testa o cara e se vira. E aí, só que agora vem sim a culpa do Zubeldia. Nesse cenário tenebroso, acha que o Mike não precisa ser testado? O menino que se destacou na copinha? Isso é um problemaço também, né? Então são decisões que o Zubeldia tomou que eu não consigo compreender para a partida, em termos de teste ou até de preservação física, tá? Outro que a gente vai falar também, que todo mundo sentiu falta, é o Rian Francisco. É impressionante. Mas antes eu vou colocar esse trecho do próprio Zubeldia, que, claro, foi questionado na coletiva. Luiz, boa noite. Alexandre de Salvador. Você falou, né, que precisava dar rodagem para os jogadores, né, olhar a minutagem e também sentiu falta nessa partida de maior efetividade dentro da área. Você trocou 2 atacantes, você colocou o Luciano e o Caleri. Sim. Queria te perguntar por que não cogitar colocar o Rian Francisco ou até mesmo o Ferreira ali pelo lado direito. Obrigado. E bueno, porque também confío en lo que pongo. Después podrán hacerlo mejor o peor, pero creo que hay jugadores que también hay que llevarlo poco a poco. Entiendo que cuando no juegue uno y la situación no se da a favor de mi decisión, van a hablar de Rian, van a hablar de... Es un tema que sé que va a estar y a mí lo más importante es que confío en los jugadores de experiencia que tengo y por supuesto confío en los jugadores jóvenes, ¿no? Hoy jugó Alves y lo hizo bien el chico, ¿eh? Juega bien ese chico.
Sí, vamos a ver, jogo a jogo, ¿no? Agora tenemos segunda-feira en Brasilia, sexta, ¿no? Quinta y domingo. Tenemos una linda semanita, así que tranquilo. Já falei em outros vídeos a dificuldade do Zubeldia de perceber o time do jogador, que já aconteceu com o William Gomes e está acontecendo com o Rian Francisco. Artilheiro da Copinha, entra pouquíssimos minutos contra a Portuguesa, decide uma partida e aí é aquele momento, é o trem passando, o Zubeldia simplesmente está com um Walkman da minha época, né? Está com um Walkman, escutando outro barulho, sabe lá Deus de quê, né? Enfim, e o trem vai acabar passando para o Rian Francisco. A gente percebe que ele citou o Alves nessa parte da entrevista, fala que é um bom garoto e que tem que colocar pouco a pouco e ainda dá algum indício de que o Rian deva jogar em algum desses jogos de Brasília, se será titular ou entrará, mas ele deixa ali meio que, olha, vamos ver, né? Dá um indício de que ele vai jogar. Precisa pôr, Zubeldia, precisa pôr. Eu concordo com colocar os jovens pouco a pouco. Eu só fico preocupado com que o Zubeldia demonstre entender como pouco a pouco, tá, gente? Isso me preocupa bastante. O pouco ele é subjetivo. Para mim, por exemplo, o Rian não jogar um jogo inteiro nessas duas próximas partidas agora em Brasília já vai ser muito pouco. Se ele não for titular, eu já considero pouco. Mas será que o Zubeldia já não considera isso muito? Será que pouco para ele não é os 5 minutos contra a Portuguesa? Ou já é suficiente? Então é uma questão que precisa ser decidida. Rian Francisco não aparenta ser um jogador comum. Não se trata jogador diferente com cenários comuns, que é o que o Palmeiras fez com o Endrick. O Abel também demorou para soltar. Demorou quanto? Quantos minutos entrava o Endrick quando entrava? O Estevão, quantos minutos? Se o Leão fosse nessa de espera um pouco, o Santos seria campeão brasileiro de 2002? Esperando para soltar Diego, Robinho. Então, gente, é bastante complexo isso, tá? E aí, mediante a esse cenário, eu asseguro a vocês, o Zubeldia sofre pressão interna no São Paulo, a externa é muito evidente, a torcida, muitos já pedindo a demissão de Luiz Zubeldia, e internamente ele não é uma unanimidade, eu venho falando isso para vocês desde o ano passado, tá? Principalmente por essa questão do pouco que ele entende aí da utilização da base, né? Agora é o seguinte, e aí, vale a pena demitir Luiz Zubeldia? Já deixa nos comentários, você demitiria o Zubeldia ou não? Eu acho que esse é um tema muito mais complexo do que simplesmente manda embora, analisar a situação do São Paulo. E Léo, qual que é a sua resposta? Não fica na mureta não. Cara, eu sou a favor e sou contra. Como assim, Léo? Eu sou a favor e sou contra. Eu sou a favor da demissão do Luiz Zubeldia. Se o São Paulo for tirar o Abel Ferreira do Palmeiras, se o São Paulo for trazer o Jorge Jesus pra cá, se o São Paulo for trazer o Luiz Castro ou se o São Paulo for trazer o Pedro Martins. Algo dessa prateleira que seria a primeira prateleira para cenário sul-americano. Evidentemente que eu estou falando dentro da nossa realidade. Aí nós caímos para uma segunda prateleira onde está o Zubeldia. Agora, se for para trazer Luxemburgo, se for para trazer o Renato Gaúcho, se for para trazer os técnicos que estão à disposição aí, Nelsinho Batista, Eduardo Batista, não. Aí eu acho que precisa seguir o trabalho até pelo menos o final do Campeonato Paulista para que com mais calma tome a melhor decisão. Porque se a gente entra no tira o Zubeldia e coloca qualquer um, aí, gente, a gente só tá querendo trocar o cara que a gente vai xingar. Técnico não pode errar. É claro que você nunca tem uma garantia de acerto, mas você tem que ter uma tendência de acerto. Qual que é o problema? No cenário que eu sou favorável, eu imagino que vocês também sejam, esses caras não vêm para o São Paulo. Se o São Paulo faz uma proposta para esse tipo de treinador, ele exige jogador de prateleira alta, que o São Paulo não tem como bancar neste momento. Então, a questão do demite ou não Zubeldia é muito mais complexa, porque dependendo por quem troca, só vai satisfazer o torcedor durante um tempo para que a cara do Zubeldia, que esse torcedor está enjoado de xingar e com razão, eu não estou falando que não tem razão, e com razão em muitos momentos, seja trocado por uma outra cara nova. Aí isso acaba trazendo aquela satisfação momentânea e daqui 6 meses precisaremos de novo de uma cara nova se a diretoria continuar errando nas escolhas de treinador. É um São Paulo que prega que precisa utilizar a base e a diretoria, quando fez as tais entrevistas, faz entrevista com 200 técnicos lá, já sabendo que não vai poder escolher os mais caros. Eu não sei nem para que essas entrevistas. Questionou para o Zubeldia? Deixou claro que ele precisaria utilizar a base aqui, que o São Paulo procura um treinador que quer a base? Fica difícil de imaginar como que funcionam essas entrevistas no São Paulo.
Vamos de boa notícia sobre Alan Franco, gente. Tem contrato com o São Paulo até o final da temporada, essa é uma preocupação que eu tinha e a gente vai tentar apurar, tá? O Alan Franco deve ter o seu vínculo renovado até o final de 2028, isso deve acontecer nas próximas semanas, tá? São Paulo estava resolvendo a situação de Wendel, os últimos detalhes de mercado da bola, e embora não esteja no papel a renovação do Alan Franco, e outros times têm interesse, o Cruzeiro sonda, tem time da Argentina sondando também, o São Paulo e o staff do Alan Franco já tem mais ou menos uma conversa ali de, olha, gente, vai ser 2028, a gente vai sentar para resolver os detalhes. Isso deve acontecer nas próximas semanas e Alan Franco deve renovar com o São Paulo até o final de 2028. É isso, meus amigos, espero que tenham gostado do debate, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixa aquele likezão para ajudar. Nos pós-jogos do São Paulo, eu estou lá no canal do Benjamin Bach, eu espero por você, e o link fixado no primeiro comentário é do nosso canal de número 2, rola live bacana por lá também, tá? E neste canal que você está assistindo, no dia 17 às 20 horas, eu vou entrevistar Fábio Simplício, ex-jogador do São Paulo, o grande defensor do nosso escudo. A gente vai ter uma resenha muito legal. Da minha parte, com o meu amigo Jesus Cristo, abençoe a sua vida e vamos São Paulo. Até a próxima.